Olá, alunos, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre misturas. Mas, professor, o que vem a ser misturas? Bom, no nosso dia a dia a gente lida com misturas o tempo inteiro, né? Então, hoje, por exemplo, no nosso café da manhã, muitas pessoas adicionaram, por exemplo, leite em pó na água, né? Outras pessoas misturaram, então, café na água. Durante o almoço, vocês misturaram no prato de vocês arroz e feijão. Então, tudo isso é mistura. Então, o que vem a ser uma mistura? Mistura é toda vez que a gente une no mesmo recipiente duas substâncias diferentes, certo? Só que essas misturas elas têm algumas particularidades. Nem todas as misturas serão iguais. Algumas misturas a gente vai conseguir identificar quais são os componentes que foram misturados, que se encontram naquele recipiente, enquanto em outras misturas a gente não vai conseguir mais identificar os componentes que existiam antes da mistura. Então, quando a gente adiciona o leite na água, a gente já não consegue mais separar o leite em pó da água. Por quê? Porque houve uma dissolução daquele leite na água. E a gente então formou uma mistura que a gente vai chamar de mistura homogênea. Entretanto, se a gente misturar o feijão com o arroz, a gente consegue identificar que existe naquela mistura arroz e que existe também o feijão. Quando a gente consegue identificar os diferentes componentes que fazem parte daquela mistura, essa mistura é chamada então de mistura heterogênea, certo? Então esse vai ser o nosso princípio básico da nossa aula de hoje. Identificar o que são misturas homogêneas e o que são misturas heterogêneas. E quais são as principais formas que nós temos de separar esses componentes após serem misturados. Uma boa aula para todos. Bem, analisando então essa figura que nós estamos observando, nós temos aí diversos exemplos de misturas, como a água sendo misturada com sal, o café sendo misturado com leite, a água sendo misturada com óleo e o feijão sendo misturado com arroz. Tudo isso nós podemos observar como exemplos de misturas que a gente frequentemente realiza no nosso dia a dia. Mas é importante que a gente saiba que não são somente essas as misturas que a gente lida no nosso dia a dia. Então, diversos compostos que a gente utiliza, por exemplo, o sabão que a gente usa para poder usar como detergente e lavar a louça da gente, ele também é formado por misturas de substâncias diferentes. O shampoo que a gente utiliza para poder lavar os cabelos, quando a gente prepara um suco para poder tomar, a gente mistura então a polpa da fruta com a água, né? Além de diversos outros exemplos que nós podemos citar. E vocês? O que vocês têm aí de exemplos de misturas que vocês mais utilizam no dia a dia de vocês? Conta para mim aí quais são esses exemplos. Vamos imaginar que a gente quer preparar 3 tipos de sucos diferentes. Um suco de limão, um suco de laranja e um suco de morango. Inicialmente a gente vai precisar de quê? De água e dessas frutas que a gente citou. Confere? Bom, então a gente tinha água e limão para preparar o primeiro suco, água e laranja para preparar o segundo suco e água e morango para preparar o terceiro suco. Depois de misturar tudo isso no liquidificador, a gente já não consegue mais identificar a água pura, porque ela está misturada com o limão, ou com a laranja, ou com o morango. Confere? Então nós temos aí 3 exemplos de misturas chamadas de misturas homogêneas, ou seja, os componentes foram misturados e agora a gente já não consegue mais identificá-los de forma independente na mistura. Por isso essas misturas são chamadas de homogêneas, ou seja, misturas homogêneas são aquelas em que os componentes, após misturados, eles não podem mais ser identificados de forma isolada. Agora, vamos imaginar que nós temos 3 componentes, óleo, água e areia.
e nós vamos juntar todos esses componentes em um recipiente único. E o que acontece quando a gente mistura água, óleo e areia? A areia, que é mais pesada, ela vai ficar no fundo do recipiente. E o óleo, que é mais leve, ele vai ficar na parte superior do recipiente. Então a gente pode perceber, olhando para essa figura, que a água e o óleo não se misturam da mesma forma que a água e a areia e que o óleo e a areia. Apesar de todos eles estarem no mesmo recipiente, eles vão formar partes destacadas, partes visíveis que a gente vai chamar então de fases. E essa é uma mistura que a gente vai identificar como sendo uma mistura heterogênea, ou seja, aquela em que a gente consegue identificar os componentes que foram misturados, mesmo estando em um único recipiente. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a separação das misturas. Ou seja, professor, depois que eu misturei um componente com o outro, é possível separar esses dois componentes ou eles vão permanecer sempre misturados? É possível. Então existem vários métodos de separação dos componentes que foram misturados. Um exemplo disso é a filtração, né? Vamos imaginar que a gente preparou um café e que a gente teve que adicionar o pó do café dentro da água para poder preparar esse café. Mas a gente não vai tomar o café com pó. Então a gente precisa separar o pó do café da água que está com os produtos que foram extraídos do café. Então, para que a gente possa separar o pó do café, a gente utiliza um método que a gente chama de filtração simples. E ela utiliza um filtro poroso para poder reter as partículas sólidas. A filtração ela é amplamente utilizada em diversas aplicações, como por exemplo no processo de purificação da água e na remoção de impurezas em substâncias. A decantação é um método de separação de misturas heterogêneas entre sólido e líquido e entre líquido e líquido. O processo de decantação ele se baseia em deixar a mistura em repouso por um tempo. E com isso as impurezas vão se depositar no fundo do recipiente, ou seja, ocorre uma sedimentação por ação da força da gravidade. Essa condição ela é possível graças às diferenças de densidade entre as substâncias e a insolubilidade entre componentes da mistura, como nós podemos observar entre a água e o óleo. Assim, a substância que é mais densa ela se deposita no fundo do recipiente, enquanto a menos densa fica na parte superior. Ao final do processo, em uma separação de sólido líquido, o fluido na parte superior então é transferido cuidadosamente, inclinando o recipiente para o outro lado, né, e despejando o conteúdo em um outro recipiente. E o sólido permanece na base do recipiente, caracterizando então aí uma separação do tipo decantação. Vamos lembrar daquele suco que a gente preparou no começo da aula? E se agora a gente quisesse, então, recuperar aquela água que estava misturada lá com o limão, ou com a laranja, ou com o morango? Como que a gente poderia fazer para poder, então, recuperar aquela água, para a gente poder beber uma água pura novamente? É possível? Sim, é possível recuperar essa água. E a gente utiliza para isso um método chamado de destilação simples. Para isso, a gente precisa de quê? A gente precisa ferver a mistura da água com a fruta e a gente vai precisar de uma peça que é chamada de condensador. Quando essa água começa a ferver, né, na verdade o suco começa a ferver, a água ela então vai evaporar.
E a água, quando ela evapora, porém ela não leva os componentes das frutas que estavam misturadas ali no suco. Evapora somente a água. E essa água, então, ao evaporar, ela vai passar por essa região desse componente chamado de condensador e ela vai deixar de estar na forma de vapor e ela vai então voltar para a sua forma líquida e ela pode ser coletada em um outro recipiente. E assim a gente consegue então recuperar a água que foi utilizada para fazer o nosso suco no início da nossa aula. Bom, pessoal, imagine que a gente vai então agora colocar açúcar na água. Quando eu coloco açúcar num copo d'água, é o açúcar que se dissolve na água ou é a água que se dissolve no açúcar? É o açúcar que se dissolve na água, muito bem. Bom, quando a gente fala de mistura, e nesse caso é a nossa água com açúcar, a gente tem que imaginar que aquela substância que ela é dissolvida pela outra, ela é chamada de soluto. Ou seja, soluto é a substância que se dissolve. E solvente é a substância que dissolve a outra. Correto? Então responda essa questão para mim aí agora. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham feito as anotações de vocês e nós nos vemos nas nossas próximas aulas. Um abraço a todos e tchau!